Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Nós temos visitantes pela primeira vez, nós temos uma família inteira, que estão nos visitando. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês, tá bom? Mais alguém nos visitando pela primeira vez? Ok. Irmãos, quinta-feira que vem, nós temos nosso grupo familiar. Então vai ser na casa do Luiz e da Ivonete. Deixa eu fazer uma pergunta, quem vai estar aí? Quinta. Ivão? Tá bom. Ok, então fica confirmado. Quinta-feira. Ok, então quinta-feira, o culto lá. Irmãos, então, também lembrando que nós iniciamos nosso curso de evangelismo e evangelização. Esse curso é para ensinar as pessoas a evangelizar e discipular. Dar o primeiro contato com as pessoas, apresentando Jesus e depois ensinando, e preparando essa pessoa para serem batizados, Então, a ideia é a técnica de como evangelizar e como discipular. Nas segundas-feiras, às 19 horas. Então, nós começamos segunda-feira passada e vamos continuar aí algumas segundas-feiras. E quem ainda não deu o seu nome, dá para vir segunda-feira que vem, pode participar também, ok? Vamos fechar nossos olhos? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nos colocamos agora diante do Senhor, nos preparando para a ceia do Senhor, para a santa comunhão, para estarmos, ó Deus, diante da mesa, diante do sacrifício de Jesus, diante do sangue derramado, e junto como igreja, junto como uma família na fé, participando, ó Deus, desta comunhão, desse momento de reflexão, aonde olhamos para a cruz de Cristo, aonde olhamos para o sacrifício de Jesus, aonde olhamos para a decisão que nós tomamos em seguir a Jesus, de obedecer a sua palavra e de continuar caminhando na fé em Cristo Jesus. E agora, Senhor Deus, pedimos, venha falar conosco através da sua palavra, em nome do nosso Senhor Jesus é que eu te peço. Amém. Muito bem, amados, Mateus 26 a 29, Mateus capítulo 26 a 29. E o tema de hoje é a Santa Ceia na ótica de Mateus. E alguém vai falar assim, não foi na Santa Ceia passada? É que não deu tempo de preparar outro sermão, então eu vou repetir. Brincadeira, É a Santa Ceia na ótica de Mateus, parte 2. A gente vai, reforçar esse texto, baseando hoje mais no verso 29, ok? Então, Mateus, o texto está ali, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante, não beberei desse fruto da videira,
até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Na ceia passada, nós falamos sobre a Santa Ceia na ótica de Mateus, apontando, para Mateus, ele aplicando 3 textos do Velho Testamento para explicar a Santa Ceia. Ele vai para Êxodo para falar do sangue, depois ele vai para Jeremias 31 para falar da aliança, e aí Êxodo também para falar da Páscoa. E ele então, Mateus, ele apresenta então 3 bases do Velho Testamento para poder trazer o seu sermão, a sua mensagem sobre a Santa Ceia. E nós vimos também, irmãos, que cada evangelista, ele tem uma ótica, uma visão, e ele escreveu para públicos diferentes e apresentou a Santa Ceia para grupos diferentes, para pessoas diferentes, e com uma visão diferente. Por exemplo, Mateus, ele escreveu para os judeus. Por isso ele vai apresentar na ceia o Êxodo. Ele vai apresentar o Jesus como o novo Moisés, que veio para tirar as pessoas da escravidão e conduzi-los para a terra prometida, para a terra, o novo céu e a nova terra. Aí Marcos, ele escreve para os romanos, aí uma visão diferente. Aí Lucas, ele vai escrever para os gregos, também ele com uma ótica diferente. E aí João, ele vai escrever para a igreja, e ele apresenta também, aliás, João ele não apresenta, mais os 3. Mas João também ele traz uma visão diferente do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dentro da ótica ou da visão de Mateus, que nós vimos, ele trazendo esses 3 textos no estudo passado, Mateus, então, ele vai apresentar a Santa Ceia em 3 tempos. Ele olha para o passado, para a Páscoa, ele olha para o presente dele, o sacrifício de Jesus que iria acontecer logo em seguida, mas ele olha para o futuro, ele olha para o reino do Pai, o reino celestial. Então, quando Mateus ele traz a mensagem sobre a Santa Ceia, ele está olhando em 3 direções. Ele começa olhando para o passado, para o presente e para o futuro, para o reino celestial. E nós vamos olhar nessa noite, na ótica de Jesus, esses 3 tempos. E o primeiro tempo que aparece no texto está no tempo passado, Mateus, ele está olhando para trás, ele está olhando para a Páscoa judaica. E veja o cenário da Santa Ceia, quando Jesus, ele instituiu, a Santa Ceia, está acontecendo no cenário da Páscoa, a Páscoa que foi preparada como uma festa judaica, relembrando que a libertação do povo da escravidão do Egito. Eles estavam comendo a Páscoa, e naquele momento Jesus ele institui a Santa Ceia. Então, Mateus, quando ele coloca isso, ele vai olhar para a Páscoa. Ele vai olhar para essa lembrança do passado. E se eu perguntasse para vocês nessa noite, o que nós entendemos como Páscoa? O que nós lembramos da Páscoa? É claro, que as pessoas dizem, Páscoa quer dizer,
passar por cima, é quando Deus liberta, né, o povo da escravidão do Egito, depois de ter comido, né, aquela refeição aonde havia o cordeiro. Mas, amados, quando um judeu ele lembra da Páscoa, ele lembra de toda a história. Tanto é que até hoje, quando um judeu ele comemora a Páscoa, sempre o mais velho fica esperando o mais novinho fazer uma pergunta. E o pai, sempre que tem o filho mais novo, né, o caçulinha, ele chega e diz assim: viu, filho, tal hora eu vou te dar um cutucão ali e você vai perguntar para o vovô: vovô, o que é Páscoa? E aí ele vai trazer a memória. E, irmãos, quando a Bíblia fala da Páscoa olhando para trás, nós não podemos esquecer de que a Páscoa exigia o quê? Um libertador. E aí Deus, então, ele tira Moisés do Egito, e depois ele envia Moisés até o Egito para libertar o povo da escravidão. Uma das coisas que não podia faltar na Páscoa, como lembrança, era o sacrifício familiar, aonde cada família tinha que sacrificar o cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E aí o avô ia explicar, né? Olha, Deus levanta um libertador. Esse libertador, ele vai falar sobre o cordeiro sacrificado, vai pedir para pegar o sangue e passar nas vergas das portas, das janelas, e também fala da libertação, quando Deus tira o povo da terra do Egito, depois de 10 pragas, né? Deus liberta o povo da escravidão do Egito. Mas também, amados, além da libertação, a Páscoa lembra do deserto. O que aconteceu no deserto? O povo, por 40 anos, teve que, após sair do Egito, teve que caminhar pelo deserto, 40 anos, até chegar na terra prometida. Depois de caminhar 40 anos, nesse período Deus dá a lei, né? Nessa caminhada, no início da caminhada, Deus dá a lei, os mandamentos, exigindo do povo obediência, exigindo do povo que o povo obedecesse a Deus segundo a sua palavra, segundo a sua ordenança, e que na caminhada de 40 anos eles aprendessem a lei, ele aprendesse a palavra de Deus, e eles obedecessem a Deus durante a caminhada, para poder entrar na terra prometida. Páscoa lembra isso. Mas aí também, amados, a Páscoa, ele vai falar sobre a promessa da terra prometida. Depois de 40 anos, o povo obedecendo e conhecendo e obedecendo a Deus, sendo fiéis, o povo então seria colocado dentro da terra que mana leite e mel, dentro da terra da promessa, dentro de Canaã, naquela terra aonde nasceria o Cristo, e aquela terra da onde Cristo espalharia a sua mensagem, aquela terra onde a bênção de Abraão atingiria todo mundo. Então, quando se fala em Páscoa, se lembra de tudo isso. E Mateus está falando isso. Ele está trazendo à memória o que representa a Páscoa, para a gente entender o que representa a ceia.
Mas aí, irmãos, nós não podemos esquecer que aqueles que foram libertos, aqueles que receberam a lei, aqueles que caminharam pelo deserto, eles não entraram na terra prometida. Eles desobedeceram a Deus. E eles não puderam entrar na terra prometida. Por quê? Porque simplesmente eles não temeram, eles não amaram e eles não obedeceram a Deus. E por isso, com exceção de Caleb e Josué, todos esses foram deixados no deserto. Eles enfraqueceram, eles adoeceram e eles morreram, mas eles não entraram na terra prometida. Somente Josué e Caleb e os descendentes desses. Mas o que foi liberto, aqueles que receberam a lei, aqueles que deveriam ser obedientes, eles não foram. E por isso eles não entraram na terra prometida. Estão sacando? Aonde Mateus quer chegar? Preste atenção. Deus libertou? Libertou. Deus enviou Moisés para libertar? Deus enviou. Deus deu a lei para obedecer? Deus deu. Deus levou, e durante toda aquela 40 anos, Deus fez milagres, Deus transformou, fez a água sair da pedra, Deus deu sombra, Deus deu luz, Deus deu alimento, sim, mas esse povo não obedeceu, esse povo não amou a Deus, e por isso, esse povo não vai entrar na terra prometida. E aí, amados, qual foi a consequência da desobediência? Esse povo, por ser rebelde, eles foram libertos, sim. Mas eles, por serem rebeldes, o que a Bíblia fala? Que na caminhada do Egito, eles se enfraqueceram. Na caminhada do Egito, eles adoeceram. Eles foram picados por serpentes abrasadoras que queimavam. E muitos morreram. E todos morreram no deserto. E eles não entraram na terra prometida. Aí em seguida, depois de mostrar isso, né, de apresentar a ceia, e era isso que o avô explicava para o seu netinho: olha, filho, olha, meu netinho, né? Então a ceia representa isso, representa a obediência, mas os nossos pais não foram obedientes, por isso eles não entraram na terra prometida. Nós precisamos entrar na terra prometida, lá na glória. É por isso que nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Logo em seguida, mostrar as consequências, Mateus agora, ele está olhando para o presente. Ele está olhando para quem? Para o libertador. Ele está olhando para Jesus. No verso 29, a primeira parte, é onde a gente vai se deter nessa noite. Ele diz assim, quero que vocês olhem aí, verso 29 diz assim: e digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira. Preste atenção. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira. O que Jesus está dizendo? Para onde Mateus está olhando agora? Para onde Mateus está mirando?
Mateus está olhando para o sacrifício de Jesus, porque Jesus está dizendo, olha, essa é a minha última Páscoa. E logo no verso 31 para frente, vai falar do sacrifício, da crucificação, da morte do Cordeiro, que Jesus agora estava prestes para oferecer a sua vida, assim como os cordeiros eram sacrificados. Jesus, o grande libertador, o grande salvador, ele como Cordeiro de Deus, ele seria sacrificado, para que nós fôssemos libertos do cativeiro do pecado. Então, para onde Mateus está olhando? Ele está olhando diretamente para a cruz, para o sacrifício de Jesus. E aí, amados, Mateus vai dizer que Jesus, aquele que seria morto, aquele que seria crucificado, ele é a verdadeira Páscoa. Ele é o verdadeiro Moisés, superior a Moisés. Ele é aquele que veio tirar as pessoas da escravidão do pecado e conduzir em um êxodo para a terra prometida lá na glória. Jesus é o libertador. E ele veio para libertar os que creem, aqueles que se submetem à palavra de Deus, aquele que recebe Jesus como Senhor e recebe a sua palavra e em obediência da prova da sua fé. Aqueles que provam que têm fé pela obediência aos ensinamentos de Jesus. E aí, amados, Jesus como a verdadeira Páscoa, ele veio como libertador da escravidão do pecado. Mateus está dizendo isso. Todos nós somos pecadores e Cristo ele veio para nos libertar de nós mesmos. Veio para nos libertar dos nossos pecados. Amados, libertar é para que nós não andássemos mais e não vivêssemos mais praticando as obras de pecado. Para que a gente não fosse escravos dos nossos pecados, aqueles pecados e estimações que nós temos. Jesus como verdadeira Páscoa, ele é o Cordeiro Pascal que foi imolado pelos nossos pecados. E é isso que Mateus está olhando para o presente. Ele está dizendo, Jesus, ele vai ser morto logo em seguida. E por que ele vai ser morto? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem disse isso foi João, claro. Mas quando se fala de Páscoa, se fala do Cordeiro. E Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Irmãos, presta atenção. Se Cristo veio tirar o pecado, mas nós não entregamos o pecado e nós continuamos vivendo no pecado, então quer dizer que Cristo ainda não tirou. E se Cristo não tirou os nossos pecados, como é que eu vou para o céu? Como é que eu vou entrar na terra prometida? Se os meus pecados ainda reinam sobre a minha vida. Se Jesus é o Cordeiro que tira o pecado, mas ainda não tirou os meus, eu ainda não abandonei os meus pecados, e eu vivo no pecado, como diz João, que aqueles que vivem no pecado não conhecem a Deus, e nunca viu a Deus, não conhece a Deus. Então, como nós vamos entrar para a terra prometida? Se ele veio libertar de uma coisa a qual nós não abandonamos.
Como? Bom, Jesus ele veio então para nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Amados, aqui está falando de um êxodo. Ele está dizendo que Jesus ele veio tirar a gente do Egito espiritual, desse mundo, e caminhar com a gente, e conduzir a gente até a terra, até o novo céu e a nova terra, até o céu. Ele está falando de um êxodo. E por isso nós temos que ser libertados do Egito. Por que muitos morreram no Egito? Sabe por quê, irmãos? Porque muitos queriam voltar para o Egito. Não é isso, dona Nerci? O que o povo falava? Era melhor do que morrer nessa terra. Irmãos, muitos que foram libertados queriam voltar para o Egito. E muitos a quem Jesus libertou, desejam o Egito. Ele quer voltar a comer a cebola, os alhos do Egito. Eles querem voltar porque diz assim, lá no mundo é melhor. Porque lá no mundo eu posso fazer o que eu quero, eu posso comer o que eu quero, eu posso fazer o que bem desejar, minha vida pode ser de qualquer jeito. Aí, Moisés vai dizer, vocês não vão entrar na terra prometida, porque vocês não conseguem tirar o Egito do coração, vocês amam o Egito, vocês gostam de ser escravo do pecado, vocês gostam de ser dominado pelos vícios, vocês gostam de viver naquilo que desagrada a Deus, e por isso não pode entrar na terra prometida. E aí, irmãos, depois de apresentar então, Jesus mostrar o novo Moisés, que nos conduziria pelo deserto até a terra prometida, e Jesus ele faria um novo êxodo, tirando a gente do mundo e nos conduzindo para o céu. Mateus agora vai olhar para o terceiro tempo, para a terceira, ele vai olhar para o futuro. Mateus está olhando para o futuro, para o reino celestial. Verso 29, a parte B, diz assim, olha só, eu não vou mais beber, desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de o Pai. Eu quero só que vocês observem coisas que a gente passa correndo, porque ele fala assim, olha, não vou mais beber da videira, do fruto da videira, ele iria morrer, daí ele fala, até aquele dia. Ele está apontando para onde? Ele está apontando para o futuro, para quando Cristo vier buscar a sua igreja, para que nós venhamos a habitar na presença de Jesus, até aquele dia em que hei de beber. Ele fala de novo, ele fala novo. Ele não fala de novo. Algumas traduções dizem de novo. Não, ele está dizendo, haverá uma ceia nova. Haverá uma celebração diferente. Aonde que vai ser essa ceia? Vai ser lá no reino do meu Pai. Eu não vou falar sobre esse reino, porque eu vou deixar para a próxima
Santa Ceia, por causa do tempo. Mas, amados, Mateus, ele está olhando para o futuro, e Mateus, ele está falando, ele apresenta a fala de Jesus como um novo êxodo em direção à terra prometida, em direção ao reino do meu Pai, lá na glória. Ele está dizendo que Jesus, o libertador, nos tirou da escravidão do Egito, e Ele está nos conduzindo agora para a nova pátria, a pátria celestial. Essa pátria celestial, ele é a mesma terra que Abraão, ele enxergou pela fé, quando Deus falou de uma terra, de uma pátria celestial, em Hebreus 11, 8 a 10, quando ele fala que ele avistava uma terra, uma pátria, não a terra de Canaã, não a terra prometida, mas uma pátria onde o grande Deus é o grande arquiteto, e ele preparou para os seus, para nos receber. E Abraão olhava para o futuro, olhava para essa terra, olhava para o reino celestial. E aí, irmãos, esse reino do meu Pai, que é futuro, ele aparece na Bíblia, só vou citar, ele aparece como o reino celestial, que geralmente é apresentado como um grande banquete, uma grande ceia. E Jesus está dizendo: eu não vou comer mais o fruto, eu vou morrer até aquela grande ceia, que os eleitos, que os salvos irão comer lá no céu. E você é um salvo? E você é um salvo? Jesus está dizendo que Ele vai comer dessa ceia conosco, lá no grande céu, lá na grande pátria, e lá Ele vai celebrar a ceia, com todos aqueles que forem vencedores. Quando a Bíblia fala desse reino, ele fala de uma festividade no céu. Nós não vamos deixar isso para a semana que vem, mas ele fala que lá no céu haverá uma grande festividade, e todos aqueles que foram libertos agora, e todos aqueles que aceitaram a Jesus, vão para essa festa. E ele fala da festa do Cordeiro, da bodas do Cordeiro. Ele fala que agora, na ceia, nós somos a noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Jesus. Mas naquele dia, em que ele vai comer novo, ele vai comer a ceia junto com a sua esposa, que será levado, não com esse corpo fraco, frágil, mas com o corpo transformado. E lá nós vamos participar da verdadeira ceia. Mas eu quero terminar nesse momento. Eu quero que vocês prestem atenção aonde Mateus quer chegar, na ótica de Mateus. Lucas também, Marcos também. Mas na ótica de Mateus, aonde ele quer chegar, quando ele vai falar da ceia como a instituição. Nós vimos semana no estudo da ceia passada. Ele vai dizer o seguinte: não se engane, pessoal, não se engane. Ele diz: preste atenção, tome cuidado, porque no primeiro êxodo, na primeira Páscoa, quando Deus manda o libertador, e o libertador tira o povo da escravidão do Egito, e Deus dá a lei para eles obedecerem, e 40 anos Deus testa eles, e eles falharam, e por isso não entraram na terra prometida. Mateus quer dizer o seguinte: presta atenção a gente hoje, porque talvez muitos de nós
não vamos entrar no reino do Pai de Jesus. Porque muitos vão ficar pelo caminho, no deserto. Sabe por quê? Porque nessa caminhada, desde o dia que aceitamos a Cristo, até o dia que Cristo vier buscar, o nosso testemunho de vida vai provar as nossas obras. Nós não somos salvos pelas obras. Foi tratado muito bem desse assunto de manhã. Se você tem dúvida, você perdeu. Foi tratado de manhã. Ninguém é salvo por obras. Mas as obras, a obediência, a fidelidade vai identificar quem são os verdadeiros salvos. E são esses que vão ser recebidos no reino dos céus. Ah, pastor, mas e aquele povo? Todos saíram, mas só 2 entraram. Talvez você diz, ah, pastor, eu fui liberto. Mas a sua vida, as suas escolhas, as suas decisões, elas vão provar se realmente Jesus está no seu coração ou Jesus não está no seu coração. E talvez você vai ficar, se você não tomar uma atitude de viver para agradar a Deus. E aí onde Mateus quer chegar? Ele diz que da mesma forma que os israelitas, que receberam, que foram libertos, receberam a palavra, viram os milagres de Deus, da mesma forma que eles permaneceram, muitos que estão nas igrejas também não vão entrar no novo céu e na nova terra. Porque brinca de crente, porque imita a ovelha, porque estão vivendo nesse mundo, mas não são verdadeiros cristãos de Cristo, porque não seguem os seus ensinamentos. E aí o que é a Santa Ceia para Mateus? Então a Santa Ceia, ela aponta para o sacrifício perfeito, aquele sacrifício que lava os nossos pecados, aquele sacrifício que nos purifica de todo pecado, aquele sacrifício que salva, aquele sacrifício que transforma a vida das pessoas, aquele sacrifício que liberta as pessoas da escravidão do pecado. Mas presta atenção que eu vou dizer, amados, a Santa Ceia também, ela revela os verdadeiros cristãos nesse êxodo. Sabia disso? Que a ceia, ela revela quem é o verdadeiro crente? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, quando se for tomar a Santa Ceia, examinais o corpo de Cristo. O que é examinar o corpo? Examina aquilo que Jesus fez por você. Examina o sacrifício de Jesus. Examina o que Jesus ele fez, como sendo ele a verdadeira Páscoa. Examina que Jesus ele veio para te libertar do pecado. Examine o corpo. Entenda o sacrifício de Jesus. Mas a ideia é o seguinte: muitos vão tomar a Santa Ceia. E quando eu falo muitos, no mundo inteiro, eles vão tomar a Santa Ceia sem ter sido liberto do pecado, sem abandonar o pecado, sem obediência, sem temor no coração, sem uma alta entrega, sem a verdadeira conversão.
É aquela pessoa que vai dizer: ó, eu vou tomar a Santa Ceia, mas eu não vou abandonar o meu pecado. Amados, ao tomar a Santa Ceia, sem examinar o corpo, sem abandonar a vida suja, sem abandonar o pecado, você está dizendo que você não reconhece o sacrifício de Jesus como aquele que te liberta, que te salva. Mas aí a pessoa vai dizer assim: ah, mas então eu não vou tomar a Santa Ceia. Piorou. Porque se a Santa Ceia aponta para o sacrifício que liberta, você está dizendo: eu não quero ser liberto dos meus pecados. Então eu não vou tomar a Santa Ceia. Eu não vou falar da aliança hoje, porque o tempo não dá. Um dos próximos. Mas aquela pessoa que diz: ah, eu estou em pecado, não vou tomar Santa Ceia. Ela está dizendo: eu amo o meu pecado, eu gosto do meu pecado, o meu pecado é mais importante que o sangue de Jesus, e por isso eu rejeito o sangue de Jesus para viver no pecado. A pessoa está dizendo: eu nunca aceitei Jesus, porque eu não amo a Jesus. E eu vou permanecer lá no deserto. Mas tem aquele mais espertinho que diz assim: não, eu vou tomar a Santa Ceia, mas eu sei que eu ainda não fui liberto dos meus pecados. Amado, se a ceia aponta para a libertação, e você não é liberto e toma a Santa Ceia, você está dizendo, você é um daqueles que está dizendo: eu quero continuar no Egito, eu quero voltar para o Egito, a cebola é melhor, o alho, a salsinha, o endro é melhor do que o céu. E Mateus está dizendo: cuidado, porque a Santa Ceia vai identificar quem são os verdadeiros crentes. Então, talvez, muitos cristãos hoje vão dizer, aliás, muitos cristãos, porque não quer viver libertos pelo sangue de Jesus, não quer abandonar os seus pecados, eles vão voltar para o Egito. Sabe por quê? Porque eles nunca foram libertos do Egito. Eles não pertencem à nova terra. Ele pertence ao Egito. E por isso eles não podem entrar. Feche seus olhos, irmãos. Feche seus olhos nessa noite. Nós vamos ter a ceia daqui a pouco. Você tem duas opções: você tomar a Santa Ceia e você negar a ceia. Mas para onde a ceia aponta? Ela aponta assim: você não deve você não deve negar o sacrifício de Jesus. Você precisa tomar a ceia. Mas você não pode tomar em pecado, porque se você ainda não foi liberto, você não pode tomar. Então você fala: mas e aí? O que eu faço? A Santa Ceia serve para mostrar para você: ou você aceita Jesus agora, e abandone os seus pecados agora, e tome a Santa Ceia como uma aliança a Deus, dizendo: eu quero te obedecer, eu quero te servir, eu quero ser livre, eu quero servir a partir de agora. Eu vou abandonar todos os meus pecados, tudo aquilo que está errado, para andar nos teus caminhos. É isso que Deus quer de você nessa noite. Senhor Deus,
Nós sabemos, ó Pai, que nós estamos num novo êxodo. Nós fomos tirados da escravidão do mundo. Estamos caminhando pelo deserto. Estamos passando pelas provas. Estamos passando pelos testes. O Senhor jamais nos abandona. O Senhor, durante a noite, o Senhor passa conosco em uma nuvem que nos protege do intenso calor desse mundo. Durante o dia, durante a noite, como uma bola de fogo que nos aquece. Durante o dia, como uma grande nuvem que nos protege desse calor desse mundo. O Senhor nos dá o pão, o Senhor nos dá a água da rocha, o Senhor nos dá o verdadeiro batismo. O Senhor nos deu a tua palavra, a sua lei, para que a gente obedecesse. Pai Santo, olha para a sua igreja, para aqueles a quem Jesus morreu. E Senhor, não permita que aqueles que estão caminhando por esse deserto, por amar o Egito, por amar esse mundo, por amar a vida de pecado, perca a chance de serem libertos pelo sangue de Jesus e morrerem como escravos pertencentes ao Egito. Que o sangue de Jesus nos liberte, que o grande libertador que é Jesus, com o seu sacrifício nos liberte dessa escravidão do mundo, para vivermos uma vida que honra e glorifica o teu santo nome. Salve a tua igreja, eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.